Meu pastor, fala pra gente, ela traz aqui uma colocação do serviço do diácono que está, de uma certa forma, ficando só naquela condição de servir a igreja, o templo. Como o senhor assistiu esse vídeo? Então, nós temos que na Bíblia, Atos capítulo 6 vai definir, e 1 Timóteo capítulo 3, o perfil, a característica, a função, a funcionalidade do diácono. O ministério diaconal ele surge em Atos capítulo 6, quando a igreja estava vivendo dos problemas de ordem social, ou seja, houve um crescimento. Sim. Atos capítulo 3 vai dizer que multiplicando o número dos discípulos. Então, quando houve murmuração por parte helenista, porque os dois grupos de viúvas, as hebreias e as gentílicas, ou seja, ambas eram convertidas à fé judaica, só que uma mantinha o costume judaico, falava hebraico, e a outra estava o costume gentílico. Sendo assim, aquelas que mantinham os costumes hebraicos, judaicos e falavam a língua hebraica, eram mais valorizadas em detrimento das outras. Então estava tendo assim uma certa separação. Então os apóstolos reuniram a igreja e falaram: irmãos, nós não podemos largar o ministério da oração e da palavra para se dedicar às mesas. Então vamos eleger entre nós 7 homens cheios de Espírito Santo, de boa reputação, homens que tenham sabedoria, que tenham inteligência, para que possam tocar esta obra. E aí então surge ali o ministério diaconal, para servir a mesa do Senhor, a mesa do pastor e do órfãos e viúvas. Então o ministério diaconal ele vai para servir as mesas de necessidade. Então ele vai atender para que os pastores possam se dedicar à oração e palavra, então eles vão atender essa parte do ministério. Para que eles atendam às necessidades sociais da igreja, como a distribuição diária da ajuda às viúvas. E também para que eles atendessem à mesa do Senhor, que seria a formação ali da ceia. Então, na mensagem que ela coloca aqui, que tem ficado tipo como uma prioridade, ela não está dizendo que não deva se fazer, mas ela está dizendo que tem ficado tipo um conceito que o diácono está sendo feito só para ficar na porta, para os afazeres da igreja e pouco aquilo no qual ele foi realmente chamado, que é esse trabalho no qual o senhor colocou como social. Então, mas é igual o pastor também, porque ali no Novo Testamento, teriam que se dedicar ao ministério de oração e da palavra. E, na verdade, o pastor tem que se desdobrar, trabalhar fora, se virar para fazer tudo, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2,9, eu trabalhei dia e noite para não ser pesado a ninguém, ainda preguei o evangelho. A mesma coisa é o diácono. Então, na verdade, o diácono ele acaba hoje na igreja moderna, atendendo, como ela falou, o estacionamento, atendendo a portaria, atendendo o banheiro, atendendo várias necessidades. E a crítica que ela está fazendo, na verdade, é falta de gente. A falta de gente gera isso, né? E aí também porque houve uma disfuncionalidade em algumas igrejas, principalmente na Batista, do papel do diácono, entendeu? Então essa disfuncionalidade, falando como Batista, em muitas igrejas o diácono ele perdeu a visão de ser ali aquele que vai servir ao ministério, né? Então eles acabaram sendo fiscais da igreja. Não é a minha realidade, mas é a realidade de muitas igrejas. Enquanto que, na verdade, via de regra, o pastor ele é o presidente no sentido jurídico da coisa e acaba sendo um boneco de fantoche manipulado por um grupo. Então esse então o senhor está falando daquele caso de algumas igrejas batistas no qual é isso aí. O pastor, eu estive na Batista e sei como é que é. Então, o diácono manda mais que o pastor. É isso aí, é uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. Eu não vou falar essa palavra. É isso aí, é por aí. Mas então, essa quebra de funcionalidade é falta de Bíblia, falta de conhecimento bíblico. O diácono é uma bênção, um servo de Deus abençoado que está na igreja para ajudar. Eu, particularmente, não tenho nenhuma negativa com o ministério diaconal. Seja na PIB em Parque Dourado, seja na Central em Magé, eu fico muito feliz com os diáconos da igreja. Muito tranquilo, até porque eu trabalho biblicamente, eu não trabalho religiosamente, dogmaticamente, mas existe igrejas que vivem essa realidade. Aí, por falta de função, dá problema. Então, como o senhor vê para aquele jovem que está chegando agora e que quer se envolver mais na obra, tem um chamado, fala para ele. O que eu digo para ele é o seguinte, um dos erros está acontecendo hoje. A palavra discípulo talmidim é aquele que senta para aprender e quando se levanta é para transformar o mundo em sua volta. Então, meu chapa, primeiro senta, aprende, para depois fazer alguma coisa. Então, e é um erro da igreja não discipular. E a gente tem pressa para ter gente para fazer, enquanto não se preocupa com ser, com a essência. Forma-se a pessoa, forma-se o líder, para depois ele servir. É difícil e dá trabalho, mas quando você pega alguém e já coloca em liderança simplesmente porque é famoso, que acontece muito, ou porque tem grana, que também acontece muito, está totalmente equivocado esse ministério, está fora da palavra.
Né? E concordo plenamente nessas palavras, né? E o cuidado também que deve se ter, ministério, que seja um ministério e não um serviço. É isso aí. Né? Só de fazer, de ficar na porta, só daquilo outro. A função diaconal, ela é muito importante. Muito séria, né? Dentro da palavra de Deus. Agora, se seu líder te quer desse jeito, cuidado, para que você também não se rebele contra aquele líder. Então, ore ao Senhor, que Ele vai te falar aquilo que você deve fazer, mas que você busque sempre fazer a palavra de Deus e ser um diácono, um ministério tão importante dentro da igreja como um